Olá, amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez para tratarmos sobre um assunto que muitas pessoas têm confundido com relação à sua interpretação. Livro de Ezequiel, capítulo 28 e os versículos 12 ao 18, a qual nós estaremos nesse vídeo tratando. Espero que vocês consigam acompanhar. Espero que nós possamos compartilhar do conhecimento, esclarecimento sobre as Sagradas Escrituras mais uma vez e que o Espírito de Deus ele possa, de alguma forma, estar elucidando, trazendo conhecimento, revelação sobre as Sagradas Escrituras. Antes de entrarmos no texto, antes de lermos o texto, por que eu resolvi fazer um vídeo sobre Ezequiel, capítulo 28, 12 ao 18? Primeiro, porque muitas pessoas interpretam esse texto como sendo base para uma possível recriação da Terra. No vídeo anterior, a qual nós explicamos, nós trouxemos várias hipóteses. Esses dois textos, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, que será tratado em outro vídeo, eles são a base para muitas teorias, muitas especulações a respeito de Satanás ser responsável por uma segunda criação. Então vejamos o que é que o texto fala e se há alguma base bíblica para essa teoria. Vamos lá, com hipóteses para vocês. Ezequiel, capítulo 28, os versículos 12 ao 18. Tem um título na Bíblia que diz o seguinte: Lamentação sobre o rei de Tiro. O que é que o texto fala? Vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cambúculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação de teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecastes, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, te fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Um grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirás. Irmãos, amigos, esse é o texto de Ezequiel, capítulo 28, do qual nós estaremos agora, versículo por versículo, tentando esclarecer o que é que está sendo dito em cada versículo, de acordo com a interpretação, de acordo com a lógica, de acordo com aquilo que dá para se extrair da Bíblia e por entre as linhas da Bíblia, o contexto. Vamos lá. Observação sobre esse texto. Primeiro, é uma profecia para o rei de Tiro. Está falando para um rei, para um homem. Mas como é que você pode provar isso? Olha só, no versículo 12, ele chama o rei de Tiro de anjo, para o anjo. Mas essa não é a primeira vez que Deus ele se refere a uma pessoa, uma liderança, a uma pessoa escolhida por ele, por esse termo anjo. Isso aí não é exclusividade dessa passagem. Não, pelo contrário. No livro de Apocalipse, Jesus, o próprio Jesus em pessoa, ele fala para João e chama os seus escolhidos, os líderes das suas congregações, ser tratado como um anjo. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 20 diz a seguinte palavra: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Um pouquinho mais adiante, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e os versículos 1, 8
12 e 18, o próprio Jesus Cristo, ele se identifica de forma diferente, mas todas dão para ser entendida como sendo o próprio Jesus falando com os líderes das igrejas. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, os versículos 1, 7 e 14, Jesus ele continua comunicando com as 7 igrejas da Ásia, só que ele manda a sua mensagem para os líderes, os anjos. Então, anjo aqui é uma pessoa, um ser humano comum. Comum no sentido da palavra, não de ser um ser espiritual do céu, um ser com poderes sobrenaturais, como a gente vê algumas passagens da Bíblia onde anjos vêm e operam coisas fenomenais, fantásticas. Não, anjo aqui é única e simplesmente o rei de Tiro. E o rei de Tiro está sendo tratado como anjo. Não quer dizer que é Satanás antes da sua queda. Então, essa é a primeira explicação. Ele fala também, nesse versículo, que você era perfeito, sábio e belo. Essas aqui são características para o rei. Mas também, o que a gente pode fazer? Algumas partes de outros versículos a gente pode ver que Deus está fazendo uma alusão a, possivelmente, Satanás antes da queda. Possivelmente. Em quais partes desses versículos? No 13, quando Deus faz alusão ao paraíso. Deus está falando ao homem e tomando como exemplo o anjo antes da sua queda. Olha, aonde você estava, olha, rei de Tiro, você estava numa situação boa, olha quem você era. Agora, olha o que eu vou fazer com você. Satanás era assim. Olha o que aconteceu com ele. Eu vou te mostrar o que aconteceu com ele. Vou fazer uma comparação entre o que você é hoje, o que você está fazendo hoje, e que essa não é a primeira vez que eu me deparo com uma situação como esta. Então, esse lugar maravilhoso, seria o lugar onde o rei de Tiro estava, a posição, as conquistas. Ezequiel 28:15 diz o seguinte: perfeito eras em teus caminhos, até que começou a fazer o mal. A conduta de justiça entre os povos, a maneira como ele reinava, como ele chegava, como ele relacionava-se com os povos, parece ser essa a interpretação desse versículo. E outra coisa importante é que parece que em algum momento ele é advertido, porque ele deixou de praticar essa justiça. Então foi achado mal nele. Ele abandonou a justiça. Então em determinado momento ele deixa essa justiça que ele andava entre os povos, a justiça que ele praticava. E agora ele passa a agir de uma forma condenável aos olhos do Senhor. Ezequiel 28:16 está falando sobre o comércio. O versículo parece se dar de uma forma desse comércio ser um atributo humano, as relações comerciais, troca, compra e venda, algo que os governantes fazem. Então parece ser essa interpretação. Algo em torno de negócios por toda a terra ou em toda a região a qual o rei ele tinha domínio, tinha poder. Em algumas versões, nesse versículo, as palavras que ele encheu seu coração de arrogância, de brutalidade, de violência. Então, seriam esses motivos que o levaram a ser humilhado e lançado para fora da presença de Deus, no caso aqui do Monte Santo de Deus. Então, seria talvez essa interpretação. Agora vejamos que para o próximo versículo nós precisamos ver em qual tradução, em qual versão nós estamos falando, porque em umas temos uma comparação a Lúcifer e ao local de sua habitação original, ou a palavra anjo protetor, ela pode ser usada para se referir ao rei. E no 17 ele fala do orgulho, que seria uma alusão ao diabo. Olha, rei de Tiro, o diabo, vou contar uma historinha aqui, o diabo também era assim. Ele não fala dessa forma, mas ele está falando aqui, possivelmente uma alusão com relação ao diabo e falando com o rei de Tiro. Essas palavras, elas parecem aqui em Ezequiel serem direcionadas ao rei. Pode sim ser uma forma de alusão ao que aconteceu a Satanás? Pode. Mas, ao que parece, isso aqui se encaixa muito bem a Deus falando com o rei de Tiro.
Já no livro de Apocalipse, capítulo 12, e os versículos 9 e 12, nós podemos encontrar a seguinte mensagem: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. 12. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso aí é Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e versículo 12. Vejamos o que a gente pode extrair com relação a esse texto e que pode esclarecer um pouco a respeito do tema que estamos falando. No versículo 9, o primeiro versículo que nós lemos, Deus não parece estar falando com a ação ocorrida na eternidade passada, e sim, Deus parece estar relacionando esse versículo com uma passagem futura, algo que ainda vai acontecer, possivelmente no período posterior ao arrebatamento, durante a grande tribulação. E relacionando esse versículo com a palavra de Deus, podemos ver esse fato importantíssimo, que esse paraíso não parece ser o paraíso onde Satanás estava, o Éden. Esse lugar que Satanás ele é deposto, que ele é jogado, simplesmente é as regiões celestiais, onde ele hoje habita. Satanás, os principais e potestades, as hordas de demônio. Então, Satanás não está sendo, nesse versículo aqui de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ele não está sendo deposto da sua posição, da sua condição de anjo, querubim. Ele está sendo jogado por terra agora. Ele está sendo deposto de uma condição que ele tem agora, que é de influenciar o mundo hoje com sua maldade. E agora que ele tem, hoje, atualmente, ele tem esse poder de influenciar o mundo, mas nesse instante que ele é deposto do céu, que ele é jogado por terra, agora Satanás, ele literalmente cai na terra e não tem mais acesso às regiões celestiais da qual ele agora habita e da qual ele tem grande influência sobre governos, povos e tudo mais. Então, esse versículo está restritamente relacionado a uma coisa que vai acontecer, que ainda não aconteceu. A queda de Satanás aqui, ele perder a sua posição que ele tem hoje e ser lançado na terra, literalmente é algo que ainda vai acontecer. E no versículo 12, no capítulo 12, nós vemos uma lamentação que diz: ó céus, ó terra, ai de vocês agora, porque o diabo veio até vós e ele está com fúria. Então, olha só o que aconteceu. O céu agora está livre de Satanás. O céu não está mais sendo dominado, ele não é ocupado mais por Lúcifer. Essa ocupação dele agora não existe mais, porém ele está ocupando um outro plano, o plano aqui na terra. Então, por isso, Deus fala que, ai de vós, ó terra, ó mares, porque o diabo veio até vós com grande fúria, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Então, sim, nesse momento da história, o diabo vai estar aqui na terra com grande influência. Bem, amigos e irmãos, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação a respeito do livro de Ezequiel, capítulo 28, além do Apocalipse. Se vocês gostaram, vocês deixem o seu like aí e comenta. E até a próxima no nosso canal Hipóteses. Tchau!